Nenhuma pessoa que tem um cão, que tem um pet, deseja que esse pet fique doente. Só que muitas vezes a gente não foca tantas energias em aprender a como cuidar bem do nosso cão, ou mesmo a gente não percebe que se existem métodos de prevenir doenças. E uma das coisas que eu mais falo aqui como médico veterinário é exatamente sobre isso. Quem foca na prevenção não vai gastar dinheiro com tratamento. As pessoas lembram de mim, ou lembram dos meus colegas de profissão, lembram dos veterinários, apenas quando o cachorro está doente. Isso é claro, sempre desta maneira. Ninguém procura um veterinário para avaliar se está tudo bem, para trocar ideia, para saber mais sobre vacinas vermífugos. As pessoas vão lembrar de um veterinário, um profissional da saúde, quando algo deu errado e o cachorro não quer comer, está amuado, prostrado, abatido, com vômito, diarreia, ou mesmo apresentando coceiras e problemas de pele, secreção ocular, entre vários problemas de saúde nos cães. E aí, quando a pessoa se depara com um médico para tratar um cão que já está doente, os custos para qualquer tipo de tratamento acabam sempre sendo altos, né? Então, por isso eu sempre recomendo, foque em prevenir, em fazer o básico bem feito, fazer a sua função como tutor, como responsável pelo seu cão de uma forma adequada. Quem foca as energias em fazer uma alimentação equilibrada, balanceada para o cão, quem foca em realmente dar o mínimo de atividade física, estímulos mentais para esse cão, vai usufruir de mais saúde e longevidade para esse animal. Quem é pego de surpresa e nunca teve cão ou nunca se deparou sobre como cuidar bem de um cão, os preceitos básicos para ter um cão saudável, às vezes vai se deparar realmente com vou fazer uma vacina mais ou menos aqui, uma vacina mais ou menos ali, eu acho que é mais ou menos assim, eu acho que não é tão importante essa vacina não, afinal de contas eu não estou com tanta grana agora, vou deixar para fazer talvez lá depois, nossa, será que tem que fazer vermífugo também? Nossa, eu nunca dei vermífugo pro meu cachorro, será que precisa dar? Quem se depara com esse tipo de questão, muitas vezes as pessoas que estão despreparados para arcar com a responsabilidade de ter um cão. E por isso eu vou fazer essa live que vai ilustrar para vocês uma forma segura e tranquila de evitar doenças com o seu cão. E para você até mesmo se posicionar melhor sobre a sua responsabilidade de ter um cão. Como é que você pode ter um cão saudável e blindado contra doenças? Tudo isso vocês vão aprender aqui, mas eu preciso sempre do apoio e participação de vocês. Quem puder, sempre chegar aqui embaixo na nossa live, colocar seus joinhas, seus corações, seus likes, curtidas. Primeiramente sempre, né, o seu boa tarde Dedé, seja bem-vinda. Obrigado aqui, Márcia Alves conosco, Nelson, Maria José, My Golden, obrigado pela participação de vocês, tá bom? Participem comigo, colocando sempre primeiramente a cidade de vocês, de que cidade vocês me assistem, qual é o horário que vocês estão assistindo a nossa live. Pessoal que está ao vivo, claro. Mas, para quem assiste a nossa live no gravado, coloca aqui embaixo de que cidade você me assiste. Ou qual é o horário que você me assiste, tá bom? Estou fazendo essa live no período da tarde, sexta-feira. Terminei os meus atendimentos do período da tarde. Hoje eu só atendo online pessoas do mundo todo através do nosso querido WhatsApp. Quem quiser agendar uma análise de caso comigo, fique à vontade, entra no nosso WhatsApp, o link deve estar na bio, em algum lugar aqui, agenda seu horário, vai ser um prazer. Tereza Angélica, seja bem-vinda, Niterói, Rio de Janeiro, aqui em casa a manutenção é 2 vezes ao ano, check-up total. Que legal, Márcia, poucas pessoas como você. Tem alguém aqui, cadê? Roseli Campos, Santos SP, que legal. Eliette Dias, obrigado. Muito bem, pessoal, coloque a cidade de vocês. Adoro saber a cidade de vocês. Me posicionar. Quem está mais perto, quem está mais longe. Beleza? Eu tenho uma analogia muito interessante para compartilhar com vocês hoje, que é a analogia dos 3 porquinhos. Se a gente analisar para os donos de cães, a gente provavelmente vai conseguir encontrar os donos dos cães dentro da categoria 3 porquinhos. Quem é você na fila do pão? Quem é você nessa lista dos 3 porquinhos no quesito cuidado com o seu cão? Você é a pessoa, o
tutor de palha, aquele que faz a casa de palha ou constrói a saúde do seu cão de palha, você é aquele um pouquinho mais esforçado, que quer fazer a saúde do seu cão de madeira, a casinha da saúde de madeira, ou você é aquela pessoa que foca em fazer o que tem que ser feito e rala mesmo para construir aquela casa de tijolos, a casa de alvenaria de concreto para proteger a saúde do seu cão. Quem é você? Palha, madeira ou alvenaria? Vou explicar para vocês hoje o que é, ao que se trata cada um deles, porque isso é uma das grandes dores que arde dentro do meu coração desde que eu me formei, que é exatamente esse apelo em trazer conhecimento para as pessoas aprenderem a fazer o certo. As pessoas não percebem, mas mais de 80% das causas de doenças dos cães, mais de 80% dos motivos de problemas de saúde dos cães, que fazem com que as pessoas vão até um veterinário, que fazem com que as pessoas procurem um médico para tratar os seus cães, 80% das vezes são por motivos que poderiam ser prevenidos, tratados e resolvidos em casa. Eu falo isso todos os dias, gente. Façam o básico. Você não precisa ser veterinário para cuidar do seu cachorro. Você não precisa ser veterinário para você salvar o seu cachorro, para você resolver grande parte dos problemas que você possa vir a ter com o seu cão. Você pode fazer esses cuidados em casa. E é isso que eu ensino aqui todo santo dia. E para quem está no nosso clube, para quem faz parte do meu clube Dica do Veterinário, que assina lá o nosso clube, né, apenas R$ 47,00 mensais, tem acesso a todos os passo a passo, mais didático, mais com suporte tirar dúvidas, porque foque na prevenção para você não gastar no tratamento, beleza? Podemos começar aqui. Paulo Rose, user Jonas Fox, João Vitor, seja bem-vindo. Saúde de Ferro, obrigado, Márcia, seja bem-vinda, que legal. Então vamos lá, o que é o dono ou tutor ou dono de cão, responsável de cão com a saúde de palha? O que é a saúde de palha de um cachorro? Saúde de palha é aquela saúde que não foi construída. É a pessoa que sempre teve cão, e hoje eu tenho cão, e sempre cuidei de vários cães, e antigamente os cães viviam bem, e viviam saudáveis, não dava pau, não ficava doente. Agora hoje em dia tem que dar ração pro cachorro, e tem que dar vermífugo, e tem que dar vacina. Antigamente não fazia nada disso, e dava tudo bem, meus cachorros morriam de velho. Então eu cuido lá o básico do meu cachorro, faço sempre lá um arroz com salsicha, um fubazão com carne moída, uma mochiba com osso do açougue, eu dou uma cozinhada em tudo e dou pro meu cachorro, e eles estão fortes, saudáveis. Esse é o saúde de palha. Ah, vacina a gente dá quando eu lembro, quando tá com um dinheirinho aqui eu faço vacina, se não dá tá tudo bem. E se eu mesmo aplico a vacina, eu vou lá na agropecuária, compro a vacina, porque o cara da agropecuária lá é conhecido meu, ele já vende na sacolinha com gelo, eu levo a vacina para casa e aplico no meu cachorro e tá tudo certo, meu cachorro vive feliz, saudável, de ferro, não fica doente por nada, meu cachorro não fica doentinho não. Esse é o famoso saúde de palha, que vive com o cão anos. Que passear que nada, cachorro não precisa passear não, cachorro tá lá, tem que ficar no quintal mesmo, para latir para quem entra, que é para estar atento lá e fazer barulho se entrar a visita. Cachorro é isso aí, saúde de palha. Quem é você? Você é um saúde de palha? Comenta aqui embaixo. Você é daquele que acha que o gasto com exames, com ração super premium, vacinas importadas, vermífugos plus, são coisas de geração Nutella? Isso é coisa de Nutella. Esses veterinários de internet aí é coisa de Nutella. Esses papos aí, tal, é só groselha. Não é assim que cuida de cachorro, não. Eu sou saúde de palha. Alguém se identifica? Pelo menos com alguém? Conhece alguém na família, algum conhecido aí da sua cidade, da sua agropecuária, que é o famoso responsável canino, tutor? Quer dizer, se falar em tutor, então ele já joga pedra. Que negócio de tutor? Não tem esse negócio de tutor, não. Cachorro é meu, eu sou dono do cachorro e acabou. Alguém conhece isso não? Se falar tutor, ele arranja briga. Saúde de palha. Tem uma etapa um pouco melhor que essa. Geralmente, a etapa do saúde de madeira são aquelas pessoas que são filhos do cara saúde de palha. O cara que tem o cão e cuida do cão daquele jeitão, um jeitão sertanejão, ele tem um filho, e o filho cresceu junto com o pai, e ele falou, olha lá, quem chegou?
Oi, meu amor. Terminou o seu desenho? Que legal. Então fala oi pro pessoal lá. Mostra o desenho, pessoal. Oi, pessoal. Hoje o papai nos ensinou na nossa aula de dinheiro. Aí, que legal. Muito bem. Ela fez o desenho dela. Daqui a pouco o papai vai lá pra você explicar o que você desenhou no desenho, tá bom? Uhum. Então tá bom. E aí, o que acontece? Tem o pessoal do Saúde de Madeira. Obrigado, Edson. Valeu. Obrigado do apoio aí, tá bom? Aqui a gente dá os pontapés para a criançada. Daqui a pouco chega as outras aqui, daqui a pouco chega as outras aí. Então, a gente tem a Saúde de Madeira. Quem que é a Saúde de Madeira? Saúde de Madeira é aquela pessoa que geralmente é o filho do Saúde de Palha. O pai é o Saúde de Palha, cuida do cachorro daquele jeitão, sertanejão, e é o filho dele que vê o pai criando daquele jeito e fala, opa, não, peraí, tem um conteúdo na internet, tem um livro lá, tem um curso lá, tem uns vídeos legais. A pessoa se identifica e quer cuidar melhor, quer cuidar do cão de uma forma mais adequada. Então ela já se preocupa em fazer uma vacina melhor de qualidade para o cachorro, levar o cachorro para fazer pelo menos um check-up, de analisar o cachorro com relação a banho com mais frequência, já manda o cachorro para o pet shop, já se preocupa em ver talvez se o cachorro está com muito hálito, com bafo. Então, as pessoas do Saúde de Madeira, elas se preocupam com o cão, elas cuidam do cão, mas elas cuidam do básico, faz uma vacina, faz um vermífugo, faz um check-up, né? Dá uma ração melhorzinha, até se preocupa com levar passear, mas não tem aquela noção exata, mais aprofundada, sobre os cuidados mais profundos sobre esse cão, sobre as necessidades desse cão. Ela tem uma noção sobre o básico, né, que uma vacina polivalente, uma vacina da raiva, tem noção sobre um vermífugo, tem noção sobre uma alimentação, escolher uma ração, mas não sabe muito bem como gerar gatilhos psicológicos para esse cão, ter umas noções mais profundas sobre adestramento, saber estímulos cognitivos para esse animal, ou mesmo sobre conceitos de equilíbrio alimentar, sobre gasto energético desse cão, conceitos sobre a proporção de alimentação versus gasto energético. E aí, essa é a pessoa do Saúde de Madeira. Se preocupa, cuida bem, mas quando o animal fica realmente doente, ela não está preparada para lidar com o animal. Ela cuida o máximo que ela pode, que ela tem conhecimento, mas ela ainda não tem tanto conhecimento aprofundado para fazer tudo o possível necessário para que esse cachorro não adoeça. E aí surge a nossa terceira categoria das pessoas donos de cães, que são os responsáveis pela saúde de alvenaria, a saúde realmente blindada. E realmente são poucas pessoas que conseguem cuidar de um cão para deixá-lo com a saúde blindada, para tornar este cão com a saúde realmente imune a grande parte dos problemas. Por exemplo, é muito comum hoje em dia a gente acompanhar as pessoas com os cães que apresentam quadros de vômito, quadros de dermatite, quadros de otite, quadros de diarreia. Por quê? Por conta de desequilíbrios neste cão. E aí a pessoa que tem a saúde de madeira, ou que preza pela saúde de madeira para o seu cão, ela se preocupa com o cachorro. Ela quer cuidar do cachorro, mas ela não tem conhecimento sobre muito dos passos que ela faz em casa, pensando ser o melhor para o cachorro, às vezes não são os ideais, às vezes não são os corretos para o cachorro. E aí ela faz o bem que ela acha que é o certo para o cachorro, mas na verdade este bem ainda não está adequado. Excesso de mimos, excesso de petiscos, um excesso de alimentação, falta de estímulos cognitivos na sua maioria dos casos, ou mesmo um ambiente extremamente limpo, né? Muitas vezes a gente foca em limpar a nossa casa, tornar o ambiente extremamente limpo, para que não troquei o desinfetante, troquei o amaciante, tudo para não dar alergia, tudo para não agredir meu cachorro. Só que você não percebe que o excesso também de limpeza, o seu excesso de cuidado com o seu ambiente, torna o seu ambiente impróprio para um cão. Porque este cão, ele, apesar de viver na sua casa como sua casa de humanos, ele continua sendo um cão. E muitas das coisas que você faz no seu dia a dia, achando ser o correto,
pensando em tornar um ambiente legal e limpo, adequado para um cão, acaba por não ser totalmente adequado e preparado para um cão. Porque o cão tem necessidades de cão. O cão gosta de cheirar cachorro. O cão gosta de rolar na terra, andar na grama, fazer xixi nas coisas. Isso é a natureza de um cão. E aí muitas vezes as pessoas do Saúde de Madeira pecam em não dar aquela liberdade total ao cão, tornando um cão refém de si. Excesso de cuidados leva um cão a ter uma necessidade próxima do ser humano. Aquele cão que não sabe viver como cão. Já viram? Cães que não gostam de pisar na grama? Cães que não gostam de andar na terra? Cães que não rolam na terra ou que não cheiram cocô e xixi? Pois é, muitas vezes são cães que foram excessivamente humanizados a ponto de perder os seus próprios instintos caninos. E aí vem a nossa saúde blindada, que é o caso da nossa, as pessoas que cuidam de um cão com a saúde de alvenaria, a saúde realmente protegida, que é a pessoa que conhece e tem esse entendimento de dosagem de naturalidade para esse cão. Fazer uma alimentação equilibrada para um cão, sabendo que esse cão é carnívoro, fornecendo um aumento de proteínas e menos carboidratos. Uma pessoa que tem noção sobre qual é a necessidade desse equilíbrio para o cão. Ingredientes de origem animal. Uma pessoa que tem noção sobre que apenas um passear e caminhar com o cachorro não é suficiente. Uma pessoa que tem noção que eu preciso, durante os passeios, estimular também as atividades dos 5 sentidos do meu cão. Saber que o horário de alimentação é o principal horário de estímulo mental para esse cão, para evitar problemas degenerativos e degeneração neurológica muitas vezes. Essa é a pessoa da saúde de alvenaria, a saúde realmente de concreto, que ela está realmente protegendo o cão, porque ela está permitindo que o cão mantenha os seus instintos e hábitos, né, as suas aptidões caninas, respeitando que preciso ter um limite na minha relação entre eu e o meu cachorro. Tem que ter uma relação, tem que ter um limite. O espaço onde é o meu espaço, por exemplo, meu quarto é meu quarto, é a minha intimidade. Agora, e o cão? Qual é o espaço do cão? Não, ele não tem espaço. Porque muitas vezes o cão já dorme na minha cama, então o cão não tem nem o canto dele, para ele poder ser cão, para ele poder manter as coisas do jeito dele, ao natural dele. E aí, muitas vezes falta essa individualidade entre humano e cão, torna essa dependência dele em cima da gente muito alta, a ponto do cão, você saiu de casa e ele fica desesperado. E agora, o que eu faço? Meu dono saiu, ansioso, esperando você voltar. Cadê você? Cadê? Por quê? Porque ele não tem, muitas vezes, esse é o clássico da saúde de madeira. E quando você vem para a saúde de alvenaria, a pessoa que realmente blinda o seu cão com a saúde de concreto para o seu cão, é a pessoa que tem essa noção, tem esse conhecimento e define limites. Por exemplo, uma vez por semana, por mais que você tenha uma relação próxima com o seu cão, mas uma vez por semana eu tenho que torná-lo mais ausente para existir esse limite dessa relação, para que não crie esse vínculo totalmente dependente dele comigo. E aí o dia que você precisa viajar, o dia que você precisa fazer qualquer outra atividade, esse cão sabe que existe esse limite nas relações. Se você mantém esse vínculo muito próximo durante muito tempo, né, conforme esse cão vai passando os anos, ele perdeu total noção de o que um cão faz, como é ser um cão. Vocês já viram cães que têm medo de brincar com outros cães? Cães que não se dão com outros cães? Isso acontece pela perca do instinto, por excesso de exposição a uma rotina humana. Cães que às vezes olham para o ser humano e ele acha que ele é como você. Ele acha que ele despreza outros da mesma espécie porque ele se vê como superior, ele se vê como diferente. E aí, pessoas que me dizem, Arthur, meu cachorro, ele gosta de andar de carro. Meu cachorro não gosta de passear. Ou seja, tem uma coisa errada. E essa coisa errada não está com o cachorro. Porque a coisa errada não se dá com o cão, que é um animal inocente.
A coisa errada não se dá com uma criança, que é o ser inocente. A coisa errada se dá com quem está influenciando esse cão, com quem está influenciando essa criança. Porque é o ser inocente, ele está ali apenas absorvendo como uma esponja tudo que passa ao redor dele. Se você colocar o detergente na gordura, vai absorver a gordura. Se você colocar, se você colocar a esponja na gordura, vai absorver a gordura. Se você colocar a esponja no óleo, vai absorver o óleo. Se eu colocar a esponja no detergente, vai absorver o detergente. Se eu colocar a esponja na água, vai absorver a água. E aí quer dizer que a esponja está cheia de toxina? Não. Aonde essa esponja foi colocada? No ácido, ela vai absorver o ácido. Então, o seu cão é isso. Então, as atitudes desse cão não são justificadas pelo, é esse cão que é muito ligado no 220. Meu cão quer muito serelepe. Essa raça quer muito X. Não. É a rotina que esse cão teve durante toda a vida. Qual é a exposição e estímulos esse cão recebeu a vida toda. E se ele só recebeu estímulos humanos, foi desmamado muito cedo, foi apresentado apenas a seres humanos durante toda a criação, se esses donos não eram os donos da saúde de concreto, vai tornar esse cão frágil. Então, como você torna esse cão com a saúde blindada? Fazendo exatamente aquilo que precisa ser feito. E a gente tem essas 3 categorias. Saúde de palha, tá ali, faz e cuida do cachorro daquele jeitão como sempre cuidou, a avó cuidava assim, vivia bem, e pai, não tinha problema, meu cachorro vivia tranquilo e não dava pau. Saúde de madeira já se preocupa, cuida um pouco, mas não tem essas noções profundas da necessidade do cão. E a saúde de concreto é aquela que está ciente disso e busca realmente promover o bem para o cão, acima da vontade do próprio cão. Porque amar o seu cão não é fazer o que ele gosta, é fazer o que precisa ser feito. Mas ele não deixa. Não tem que deixar. Né? Se ele está doente, precisa ser tratado. Mas ele não gosta de remédio. Mas não tem que gostar. Mas sabe o que é? Nossa, coitadinho, eu faço todas as vontades. Mas tem que ter limites. Vai ter um ponto onde ninguém consegue viver uma vida sem frustração. Ninguém consegue levar uma vida fazendo somente o que quer, somente o que gosta, somente o que está com vontade. Não existe isso. E não pode existir um animal nessa condição, porque eu estarei fantasiando. E a origem de muitas doenças começa exatamente nesse ponto, em querer estar sempre disponível e fazer sempre todas as vontades do meu cão. Não façam isso. Procurem conhecimento para fazer o que é certo, fazer o que é necessário para o bem do seu cão. Coloque o seu amor por ele em tornar conflitos algo comum na sua rotina. Diminuir a previsibilidade do seu cão de saber o que vai acontecer a todo momento. Porque isso vai trazer mais vigor para o sistema imunológico desse animal. Vai trazer a real vida e ativação da imunidade. Para que esse cão viva bem, ele precisa se frustrar, ele precisa de limites nessa relação. E não receber tudo do jeito que ele quer, como ele quer, na hora que ele pede. Porque muitas casas que eu atendo, né? E eu costumo dizer casas porque eu atendo famílias, eu percebo que os problemas derivam em uma ausência de limites. E aí a pessoa deixa de viajar por causa do cachorro. A pessoa deixa de fazer coisas para ela por causa do cachorro. A pessoa às vezes não vai no supermercado para comprar uma coisa que ela quer comprar, que ela precisa comprar, para não deixar o cachorro sozinho. E, ou seja, você está refém de uma situação que você mesmo criou. E você não precisa fazer isso. Não precisa ser assim. Existe uma forma segura, tranquila, para que você possa treinar o seu cão para ter saúde, construir a saúde, como eu digo. Vamos construir uma casa? Vamos construir a saúde do seu cão. Você quer construir uma saúde de palha? Uma saúde de madeira? Ou uma saúde de alvenaria? Se alguém aqui já construiu, sabe as dificuldades que são para você construir uma casa de alvenaria. E você tem que preparar o terreno, tem que fazer a terraplanagem, você vai ter que fazer cavar o alicerce, você vai ter que começar a construir as vigas, fazer os baldrames, Você tem que preparar tudo para deixar reforçado, para daí você levantar as paredes, para depois de você levantar as paredes. Depois das paredes fechadas, você vai mexer com madeiramento, montar a estrutura de um telhado. Então, é complexo, é demorado. Por que a saúde do seu cão vai ser preparada de um dia para o outro? Por que a saúde do seu cão vai ser curada, a doença dele vai ser curada, vai ser resolvida de um dia para o outro? Não é assim. Não é dessa forma que a gente resolve os problemas de saúde, impondo remédios. Não, vai curar essa doença, vai curar porque eu vou dar esse remédio e vou enfiar esse remédio.
Não é assim. Eu preciso construir. Se você não construiu, você pode reformar. Se hoje você tem uma saúde de palha com o seu cachorro, ou se hoje você tem uma saúde de madeira com o seu cachorro, é possível você reformar e construir uma saúde com alicerce, uma saúde de concreto e alvenaria para você tornar o seu cão forte e blindado, independente da idade dele, tá? E esse é o nosso foco principal aqui, trazendo conteúdo para as pessoas aprenderem a cuidar corretamente do seu cão, explicando as necessidades que esse cão tem, o que falta a ele para poder realmente curar e eliminar essas doenças, né? A melhor cura é aquela que se dá de dentro para fora. A gente restaura a saúde do cão de dentro para fora, de forma com que, se esse cão tiver a imunidade forte, as doenças não vêm, as doenças não se manifestam, as doenças não se fixam no seu cão. Só que eu tenho que trabalhar para isso, eu tenho que construir isso, eu tenho que me dedicar, paciência e persistência para poder obter esses resultados com o meu cão. Beleza? Quem gostou da nossa live de hoje, digita aí 10, 10, 10, 10, 10. Quem gostou da nossa live, pessoal que está chegando aqui ao vivo, pessoal que está chegando agora, essa live acontece todos os dias, várias vezes por dia, assim que me dá um tempinho aqui dos meus atendimentos, eu já venho aqui e dou uma live para vocês, para tentar, no final da live, abrir para tirar dúvidas de vocês, tá? Todos os temas que a gente aborda aqui, de cuidados, prevenção de doenças dos cães, a gente também tem as aulas gravadas no nosso Clube Dica do Veterinário, que é o nosso espaço pago, é o nosso espaço para os alunos, né? O espaço onde eu realmente consigo tirar dúvidas das pessoas, dar um suporte um pouco mais preciso e próximo, né? A gente tem aulas lá dentro do nosso clube, a gente tem aulas sobre alimentação, problemas de pele, problemas de ouvido, coceiras, ácaros, fungos, problemas oculares, como acabar com o tártaro dentário, como escolher a melhor ração. Gente, todos os temas que você possa imaginar para cuidar de um cão, inclusive primeiros socorros, cachorro não quer comer, vitaminas, medicamentos, cálculo de dosagem, todas essas aulas estão dentro do nosso Clube Dica do Veterinário. Vocês podem assinar por apenas R$ 47,00 por mês, basta acessar o nosso site dicadoveterinário.com, dicadoveterinário.com. Se você entrar no Google e digitar lá Arthur, Dica do Veterinário, você vai encontrar o nosso site, acessa e você pode assinar o nosso Clube Dica do Veterinário. E se você quiser apenas receber os links das nossas lives diárias, se às vezes a plataforma não te recomenda nossas lives, você pode também se cadastrar lá no nosso site, cadastro grátis, você não paga nada, para isso você entra no nosso grupo de WhatsApp, tá bom? Se você preferir, se você quiser só mandar suas dúvidas e sugestão de novos temas, novas aulas, também pode mandar lá no nosso site, dicadoveterinário.com, e enviar dúvida grátis, beleza? Quem gostou da live, digita 10, 10, 10 de novo, joinhas, likes e corações são bem-vindos para que eu possa continuar fazendo esse trabalho com vocês. Quem está no YouTube chegou até o final da live, deixa um soquinho nos comentários, principalmente para quem assiste no gravado. Abrindo para perguntas então aqui. Opa, Patrícia, seja bem-vinda, obrigado pela sua participação conosco. Qual a sua opinião sobre a raça Pitbull? Eu acho que é uma raça como outra qualquer, tá? É uma raça qualquer, né? Assim como várias outras raças, eu não categorizo a raça em si. Eu vejo os cães como seres naturais, como mais um animal que tem as suas particularidades, mais um animal que tem as suas, os seus tipos de psicológico, né? Cada cão tem a sua mente, vamos dizer assim, uma forma mais simplista, né? Os seres humanos, eles têm vários tipos de perfil psicológico, né? Eu venho da escola de psicologia, né, do Carl Gustav Jung, né? O Carl Jung, chamem como quiser, né? Eu venho dessa escola. E ele categoriza as pessoas em 16 tipos de perfis psicológicos, né? Então ele rotula lá sobre os 16 tipos de perfil psicológico. Então, cada pessoa vai ter a sua categorização dentro desses 16 tipos, né? Que seu tipo psicológico é a forma como você age ou como você reage aos impactos do dia a dia que você tem na sociedade, né? Alguém te xingou, você responde de tal maneira. Ah, alguém fechou você no trânsito, você vai reagir de outra maneira. Ah, você está sem dinheiro, você vai reagir de uma outra maneira. Ah, você está rico, você vai reagir de outra maneira. Cada um desses 16 perfis psicológicos é o seu rótulo, né, sobre como você age, como você lida com os problemas que você vivencia no seu dia a dia. No mundo dos cães,
a gente não tem ninguém ainda que rotulou isso, né? E categorizou os cães nesses tipos de perfil, porque é muito mais complexo, tá? Então, eu tenho um tipo de análise que eu criei dentro do nosso método, né? O nosso Restauracão. Eu criei um tipo de análise que eu segmento os cães pelo seu nível de ancestralidade, pelo seu nível de dominância. Basicamente esses 2 pontos. A gente tem o nível de pureza genética. A gente também vai classificar esse cão. Quanto mais pureza genética ele tem com relação à raça. Com base nesses níveis, você consegue entender se esse cão está mais adequado para um perfil psicológico humano ou para outro perfil psicológico humano, tá? Independente da raça. Então, ser pitbull ou não ser pitbull, ele depende do com quem ele foi criado, né? Como é a lida com ele, né? Porque se você tem um pulso mais firme, se você tem um nível de dominância maior, né? Assim como nos seres humanos também existe esse nível de dominância ou nível de submissão. Então, como você lida com os seus problemas no seu dia a dia? Como você lida com os seus filhos? Como você lida com seus pais? Como você lida com seus professores? Como você lida com seus colegas de trabalho? Como você lida com seu patrão? E essa forma de lidar com as pessoas do seu entorno como humano vai dizer para mim como você vai lidar com esse cão. E se esse cão tiver um alto nível de dominância? Entendeu? E se você for uma pessoa mais medrosa, que o cão se impôs, rosnou, você tem medo? Então, a raça em si não é um problema. O problema é as pessoas não sabem lidar, né? Nem com as pessoas, muito menos lidar com os cães, entendeu? Então, não é essa questão aqui do distúrbio, entendeu? Eu não digo que é um mito, eu digo que existe a falta de conhecimento. Se você não sabe resolver os seus problemas com outros seres da mesma espécie, como que você vai resolver os seus problemas com o seu cão? Só que uma coisa é você ter problemas com um Pinscher. Outra coisa é você ter problemas com um Rottweiler, com um Pitbull, entendeu? É que é um cão com uma massa grande, um cão que tem uma força muito grande, e por isso ele se impõe mais. Então, quando eu compro o desafio com esse cão, ele tem um poder de destruição maior, que pode ser letal. Agora, se eu compro essa mesma briga com um Basset, o Basset também vai ter esse mesmo gênio, só que ele não vai ter essa mesma capacidade de estrago que um Pitbull tem. Então, por isso a gente acaba vendo essa questão de mais problemas com Pitbull. Mas quantos Pinschers você conhece que são da pá virada? Quantos Bassetzinhos desse salsichinho, tekel, vocês conhecem que são da pá virada? Vários. O número de acidentes de pessoas mordidas por cães de pequeno porte e vira-latas é muito maior do que o número de cães pitbull que atacam as pessoas. Só que, claro, que um tem um poder de destruição maior do que o outro. E aí, aquilo que gera o trauma, né? Ninguém vai lá fazer uma manchete. A moça foi atacada por um Pinscher, mas ela era dona do Pinscher fazia 8 anos. Quantas pessoas acontecem assim todo dia? Todo dia acontece isso, assim, alguém tomando uma mordida. Veterinário, gente, eu sou veterinário, né? Eu trabalhei em grandes hospitais, que, acidente de trabalho que existe com veterinários sendo mordido por cães acontece todo dia. Todo dia. Entendeu? Só que quando você tem um acidente de trabalho envolvendo um pitbull, vamos supor, chegou um pitbull no consultório. A forma como a pessoa vai lidar com o pitbull é diferente. A pessoa se prepara, quer pôr focinheira, quer não sei o que e tal. Então ela vai meio que preparada para lidar com o pitbull, entendeu? Agora, quando a pessoa tem um Bassetzinho, a pessoa não pensa que, eu vou lhe dar o Bassetzinho, vou pôr focinheira, vou não sei o que. Não. Então, essa questão. Eu acho que o problema não é o cachorro, entendeu? Continua sendo as pessoas, assim como acontece com qualquer outra raça. Doutor, é errado dar uma refeição pela manhã de proteínas e à tarde uma refeição de ração? Estou prejudicando minhas cachorras? Sim, na minha opinião, na minha metodologia, sim. Tá? Eu sempre digo isso. Você tem que fazer uma escolha. Ou você dá ração, ou você dá alimento natural. Não existe lógica você querer dar proteína de manhã e dar ração à tarde. Se você está dando uma proteína, se você está dando um alimento natural,
É porque você acredita que o alimento natural é o melhor alimento para o seu cão. Então, qual é a função de você querer dar ração? Você entendeu? Na minha opinião, não tem lógica. Meu pincher machucou a unha e a parte do osso tarso e estava sangrando, inchado e mancando. Sinto muito, né? Realmente aí é um caso mais complexo que necessita de uma avaliação para saber se tem algum tipo de problema mais sério, né? Precisaria de uma avaliação física presencial antes de você sair que nem louco ou louca querendo já medicar o cachorro e dar um analgésico, vou dar um anti-inflamatório, tá? Eu não sou dessa conduta. Eu pensaria primeiro em saber o que aconteceu. Muitas vezes, se o cão tem o mínimo de saúde, se o cão tem a base da saúde bem cuidada, ele mesmo responde e elimina esse problema sozinho, sem necessidade de você intervir. Aliás, quanto menos você intervir, melhor, tá? Para você não viciar o corpo em precisar e pedir remédio, porque aí vira aquele corpo frágil que tudo é remédio, tudo é analgésico, tudo é anti-inflamatório, tudo. Não faça isso. Você vai estragar a saúde do seu animal. Então, eu evitaria ao máximo de dar qualquer tipo de medicamento para o cão, a não ser que realmente numa avaliação mais técnica, veja que realmente há necessidade de intervir com medicamento anti-inflamatório ou analgésico, tá? Espere ao máximo. E ainda existem algumas alternativas naturais, né? Quadros, o próprio copaíba, entendeu? É uma excelente opção, né? Anti-inflamatório, o alecrim, excelente, boa opção para isso. Se realmente tiver algum sinal mais sério, inchaço, ou a salmoura com a erva baleeira, né? São opções naturais que a gente tem para não chegar ao ponto de entrar com medicações mais profundas, tá? Mas assim, análise técnica para ver se realmente é algo sério ou não, para depois pensar se medica ou não. Eu não gosto. Meu irmão foi mordido por um poodle. Pois é, e acidentes com animais de pequeno porte acontecem todo dia. Eu lembro, eu tive um amigo, ele tomou uma mordida de um bacezinho, salsichinha. Foi colocar o bacezinho na balança. Quando foi tirar ele assim, ó, o bacezinho pegou aqui, ó. Pegou bem aqui no nariz, ó. Mas lavou de sangue. Arrancou. Ele tem até hoje a cicatriz no nariz. Até hoje ele tem a cicatriz no nariz. Arrancou o couro aqui no nariz dele. Larissa, obrigado. Amo seus vídeos. Você me ajudou muito com a minha cachorrinha. Que legal. Obrigado pelo seu depoimento, tá? A infecção no útero. Lúcia Reis. Meu cachorro está com olho exclamação. Como tive... Olho exclamação? Como tive com conjuntivite, qual colírio usa? Ô Lúcia, você tem que ir além do que apenas pensar em colírio, né? E eu digo sempre isso, gente, que é para vocês não caírem no viés da facilidade, não vá pelo caminho fácil. Você sempre vai ter duas opções. Eu vou pro caminho fácil, que é tentar usar remédio, colírio, não sei o quê, ou você vai ter o caminho difícil, que é identificar a causa principal. Por quê? O olho é uma estrutura que evolui muito rápido, né? Então, você primeiro tem que descartar a possibilidade de ter uma insuficiência na produção de lágrima, ter a certeza de que não tem uma possível úlcera de córnea, porque às vezes você está aí querendo medicar, né? Vou usar um anti-inflamatório, vou usar um colírio, um antibiótico, né? Igual o pessoal usa muito a tobramecina, o pessoal usa muito aquela pomada, pomada ocular, né? O Keravit. É um antibiótico com corticoide. Então, se tem lesão de córnea, o corticoide vai ser extremamente prejudicial. Ele dificulta a cicatrização da córnea. Se você usa... se esse cão não tem proliferação bacteriana, às vezes a secreção não é por bactérias, às vezes é por conta de produção insuficiente de lágrima, né? Será que o canal nasolacrimal está passando ou não? Tá? São testes a serem feitos antes de você pensar em colírio e medicação. Tá? Faz uma lavagem com soro fisiológico, você entendeu? Acho que seria mais adequado, tá bom? Silas, seja bem-vindo, obrigado pela participação. Nós estamos aqui no interior de São Paulo, segunda tem ultrassom e hemograma, estou acompanhando ela, legal, Larissa. Boa sorte lá com sua pet, tá bom? Tá aí, Alzenir. Curei a úlcera de córnea severa da minha outra cachorrinha que a médica dava. Enfim, ela está aqui boa. Que legal, muito bem. Muito bem. Beleza?
Tem mais dúvidas aí, mais perguntas? Acho que não, né? Acho que hoje tá bem de boa. Sexta-feira realmente é mais de boa. Marcela, boa tarde, seja bem-vinda, tá? Pensei que era mina. Não, eu sou mano. Nada de mina. Que é nós, mano. Acho que amanhã vai estar de boa, né? Amanhã, sabadão, vai estar mais tranquilo. Te sigo em todos os canais, sigo várias dicas, você é muito útil, ajuda demais. Legal, obrigado. Obrigado. Minas Gerais, homem. Ah, sim, MG. Muito bom, saudades de Minas Gerais. Minas Gerais é um estado muito bom. Eu tive a oportunidade de rodar por todo o Brasil. Todo o Brasil. Na verdade, para dizer todo, ainda me faltou lá o Rondônia, Roraima. Ainda me faltaram. Ainda pretendo ir em breve, tá? Mas do resto do Brasilzão, não teve canto que eu não passei. Errado dar 4 refeições por dia para o animal? Eu não sei porque, dependendo da pergunta, aparece um negocinho oculto aqui. Por que será, né? Que fica assim. 4 refeições por dia para o animal? Ô, Patrícia, não existe certo e não existe errado, tá? O que eu digo, cada um é dono do seu cão e cuida como quiser, como achar melhor, entendeu? Você cuida do seu cachorro como você achar que deve cuidar, entendeu? Então, se você perguntar assim, Arthur, na sua teoria, no seu conceito, na sua didática, o que você acha de dar 4 refeições por dia? Aí eu posso pontuar, tá? Eu digo que dentro da minha metodologia, a minha experiência de sucesso, ela vem de fornecer alimento para o meu cão proporcional ao gasto de energia. Então, dentro desse quesito, se você não consegue ter um gasto energético do seu cão tão intenso 4 vezes por dia, seria errado dar 4 alimentações por dia para o seu cão. Mas, se o seu cão tem uma deficiência hepática, biliar, absortiva, aí realmente são casos onde é necessário. Eu tenho um paciente que eu estou em acompanhamento hoje, né, de fora do Brasil, e ele faz 8 refeições por dia. 8 refeições por dia. E cada refeição dele dura 30 minutos. Mas é um caso isolado, entendeu? É um caso que é necessário, entendeu? Então, depende disso, tá? Larissa Jarmonte. É bom fazer jejum em cachorro? Bom é relativo, entendeu? Bom é relativo. Porque o que é bom para mim não é bom para você. O que é bom para o meu cachorro não é bom para o seu. Por isso eu digo, a minha metodologia eu aplico com quem eu conheço. Então, as pessoas que entram para o meu programa de acompanhamento, eu consigo conhecer a pessoa e a rotina dela. E aí conheço o cão, a saúde geral do cão. E aí existem sim vários casos onde eu instalo o jejum periódico para esse cão, tá? Por exemplo, a gente tem os períodos de jejum semanal. A gente instala isso, entendeu? Jejum de 12 horas, jejum de 16 horas, jejum de 18, jejum de 24 horas semanais, entendeu? E a gente consegue sim ter excelentes resultados. Eu tenho vários exemplos de resultado. É assim, uma grande dificuldade que eu tenho nesse mundo de internet, nesse mundo de rede social, é ficar me expondo, sabe? Eu não gosto nem de me expor e nem de expor as pessoas. Eu gosto, por isso que eu faço isso. Eu venho aqui, dou a live, faço os conteúdos e tal para vocês. Entendeu? E busco realmente dar uma aula para vocês. Para as pessoas que me seguem, para as pessoas que têm paciência e assistem um vídeo até o final, vídeos longos e tal, né? Até por isso que eu não gosto de fazer vídeos curtos. Por quê? Porque você faz vídeo curto, junta a galera do mimimi, que a pessoa nem conhece você, não sabe nem qual é o seu conteúdo, não sabe nem qual é a sua metodologia, e ela só vê um pedaço do vídeo e ela acha que, então a pessoa mete o pau. Então eu não gosto muito disso. Então eu trabalho no sentido de criar conteúdos densos, conteúdos complexos, para selecionar o público, e aí fica quem realmente está mais qualificado, quem realmente está escutando, entendendo, a pessoa fica. E aí a pessoa que está na nossa metodologia acompanhando comigo, aí eu consigo validar, olha, esse caso é interessante, vamos aplicar essa rotina do jejum. E aí eu tenho vários casos de sucesso, só que eu não fico, olha aqui o quadro da Patrícia, olha o quadro da Larissa que fez o jejum 24 horas. Eu não fico documentando e colocando a pessoa, sabe, expondo a pessoa, eu não gosto disso, sabe, de ficar, mas eu sei que esse mundo da internet é o que todo mundo faz, né?
fica lá dando print na conversa, gravando essas coisas e tal, para postar como sendo, olha, a validação da minha técnica. Eu não faço isso, eu tenho a minha experiência, tenho o meu sistema, o meu software, que é o que eu documento tudo, e tenho sim vários casos de resultado positivo aplicando condutas de jejum, mas dentro de uma técnica, dentro desse acompanhamento. Então, doutor, se o cachorro é carnívoro, por que faz mal dar um pedaço de carne para ele pela manhã? Não faz mal dar pedaço de carne dele pela manhã. O que faz mal é dar a ração para ele à tarde, entendeu? A carne pela manhã não faz mal, entendeu? O problema é você ter uma rotina de um jeito, você fazer um bolo de chocolate e você querer colocar cobertura de catupiry. Isso é o que, no meu gosto, não é agradável. Mas se você acha que é agradável, pode fazê-lo, entendeu? Não é a carne que faz mal. Ao contrário, se você está apta ou dedicada a alimentar o seu animal com alimentação natural, aí eu coloco, por que dar a ração para o seu cão? Já que a ração ela é rica em carboidratos e não em proteínas. Entendeu? Você está dando um alimento natural. É a mesma coisa que você fala assim, Arthur, vou fazer regime, vou fazer uma dieta e nessa dieta eu vou comer só salada no almoço. Só que aí depois do almoço você vai lá e come um Big Mac. Você come um McDonald's. Eu falo pra você. Tá certo isso? É o que você tá fazendo. Você come a saladinha equilibrada, balanceada, e depois você come um Big Mac. E aí? Não adiantou nada. Você fez a restrição alimentar, mas depois você jogou tudo fora. Eis a lógica. Doutor, em um caso de infecção do útero, para saber se tem bactérias ou não, é olhar os leucócitos do exame? É uma das formas. Uma das formas, se você tem um exame de sangue, sim, uma das formas é essa, né? No entanto, dependendo da quantidade de bactérias que existem no útero e dependendo do tipo de piometra que você teve, você não vai encontrar os leucócitos na circulação sanguínea. Por quê? Para as bactérias chegarem na corrente sanguínea, gente, mas tá com uns porvinhos hoje aqui, meu Deus do céu, tá uma picação aqui, passar repelente para vir para cá. Então assim, se as bactérias estão dentro do útero, em pequena quantidade, em fase final de tratamento, ela não vai para a corrente sanguínea. Quando você faz a aplicação do antibiótico, o antibiótico está na corrente sanguínea, não está no útero. Então, as bactérias que estão na corrente sanguínea, você matou com antibiótico. Aí você faz o exame de sangue, vai dar o quê? Ah, não tem leucócitos, não tem bactérias. Tá, quer dizer, curou? Não, porque as bactérias estão no útero, não estão no sangue. E você fez um exame de sangue, não de útero. Você entendeu? Então, um ultrassom abdominal, ele vai te dar a imagem do tamanho do útero para você pensar, tem bactéria lá ainda ou não. Entendeu? Ou o que seria uma outra técnica, que seria a técnica do SWAB, né? Do SWAB vaginal, para você ver se tá escapando um pouco de bactéria lá. Aí você vai estar vendo no local, entendeu? É prejudicial o animal tomar água uma vez ao dia? Adotei uma cachorra que vivia assim. Patrícia, boa pergunta. Olha que bicho mais morfético. Tá demais. Deixa eu matar esse bicho aqui. Ai, matei. Vamos lá. Seguinte. Tudo depende da alimentação. Por quê? Entenda comigo, Patrícia. Se você comer um prato de sopa e você não beber água, e aí? Qual que é o problema? Nenhum. Você entendeu? Agora, se você comer uma bistecona de porco frita na chapa, seca, e você não beber água, o que acontece? Você entendeu? Se essa bisteca não foi temperada, uma coisa. Se essa bisteca foi temperada, outra coisa. Por quê? Porque o sódio, ele não passa pelas células. Ele atrai o líquido para ele. Entendeu? Então você desidrata com muito sódio. Logo você vai tirar líquido das células. Agora, se não tem tempero, menos
quantidade de sódio vai sair das células. Se você toma uma sopa salgada, mesmo sendo sopa, você vai perder líquido. Você precisa de água. Se você toma uma sopa sem tempero, beleza, você já se hidratou. Você entendeu? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Por isso que eu digo, gente, não existe fórmula padrão. Não existe. Toda vez que alguém disser para você é sim, é não, desconfie porque tá errado. Não é assim. A medicina não é assim. Entendeu? Existe um contexto. E quando a gente faz essa análise, a gente está analisando todo esse contexto para fechar o caso. Entendeu? Por exemplo, eu faço as consultorias hoje, né? Por quê? Porque as pessoas já têm, as pessoas que me contratam para fazer a consultoria, elas já têm veterinário. Vários, inclusive. E elas já têm o nutrólogo delas, elas já têm um veterinário, já têm um endocrinologista, tem um dermatologista. Elas me contratam como sendo mais um veterinário. Por quê? Porque eu não tenho viés. Eu não estou fazendo um viés para defender um ou defender outro. Eu estou falando uma análise geral do animal dentro da fisiologia, do que é a natureza desse animal, para dizer para você o que é certo e o que é errado, o que dá resultado e o que não dá funcionado. Resultado, para fazer as pessoas entenderem qual caminho ela vai tomar para benefício total, que é a qualidade de vida. Eu só trabalho com isso, com foco na qualidade de vida do animal, entendeu? Então não tem fórmula certa. Precisa beber água 2, 3 vezes por dia? Não sei. Se ela come um alimento úmido, já sem tempero, uma vez está suficiente. Os animais na natureza. Na natureza, um lobo, um canídeo, de forma geral, ele não toma água todo dia. Entendeu? Não é todo dia que ele toma água. Por quê? Porque se ele conseguiu caçar e ele comeu o alimento por inteiro, o alimento já é líquido. Logo, ele não precisa de mais líquido, você entendeu? Você entende? Esse é o ponto. Quando o animal come a ração, aí tudo bem, a ração é seca. Ele precisa de água, que é o alimento seco. Quando o animal come a caça, matou lá um camundongo e comeu o camundongo inteiro, o camundongo foi beber água. O camundongo já tem o sangue, o camundongo já está hidratado. Então ele não precisa ficar bebendo água para digerir o camundongo, entendeu? Esse é o conceito. Deixa eu ver aqui. Nossa, agora juntou perguntas aqui, hein? Eita, o que eu fiz aqui? Nem sabia que dava para me mandar coração também. Mandei um coração, não sei para quem aqui. Ai, eu aprendendo a mexer no TikTok aqui. Aldemir, seja bem-vindo. Obrigado pela participação de vocês. Pessoal do YouTube aqui, ó, cadê os joinhas, os coraçãozinhos aqui? Vocês têm que apertar na tela assim, ó, para subir uns coraçãozinhos aqui, ó. E os porvinhos estão me picando aqui. Hoje tá que tá, gente. Ó, que bicho, mas tá me dando coisas aqui. Olha, mas tá cheio, rapaz. Hoje tá demais. Ai. Tem que encerrar essa live, que esses bichos aqui estão demais. Aqui eu já respondi. Sim, farei o terceiro ultra segunda. Não chegou a dar piometra e sim hemometra. Legal. Comecei o tratamento um dia, legal. Então, só que entenda que a hemometra, o piometra é a evolução da hemometra, entendeu? Porque esse sangue que tá no útero, se ele permanece por mais tempo, ele vai gerar proliferação bacteriana, entendeu? O próprio sangue gera proliferação bacteriana, entendeu? Então, muitas piometras começam com mucometra, hemometra e chegam na piometra. Depois reiniciei o tratamento, se ela está aparentemente bem, não há secreção, não há cheiro, brinca, legal. Ela vivia em canil, comia ração, bebia água uma vez ao dia, legal. Come, etc. Só está urinando, mas a vulva inchou porque acho que manipulei muito pondo pomadas. Pode ser, tá? Também. Proteger, uma segunda levarei para terceiro ultrassom, hemograma, mais urocultura urinális, legal. É um valor bem pago no tratar para isso, legal. Os primeiros... Opa, peraí. Os primeiros não deram nada, por isso perguntei, deram normais segunda média, entendi. Então, provavelmente era isso. É que não chegou a ponto de dar proliferação no sangue, entendeu? Dar o aumento de leucócitos. Então, às vezes, quando a gente identifica cedo... Por isso que eu digo, gente, a clínica é soberana, ou seja, a análise do animal, ela é mais importante do que um exame, sabe? Eu fico muito chateado
quando eu pego muitas vezes pessoas que me contratam para fazer as consultorias, e a pessoa vem com os exames do veterinário, acompanhamento do veterinário. E eu vejo que os tratamentos estão pautados não no animal, mas estão pautados na possibilidade no resultado dos exames. E não dá para mim tratar um exame, eu não posso fazer um tratamento para um exame. Eu tenho que tratar o meu paciente. Meu paciente está mal, meu paciente está bem. Meu paciente está vomitando ou não está vomitando? Ah, mas para casos como esse a gente usa não sei o quê. Mas eu vou tratar o exame? Eu não concordo, entendeu? Por isso, com o tratamento metronidazol, enterofloxacino, algimox, 1 mês e 10 dias de tratamento, legal. Mais protetores gástricos, estimuladores, apetite, legal. 1 mês, 10 dias, ela já estaria grave, infecção de útero evolui muito rápido, quanto tempo? Assim, não tem uma resposta padrão para isso, Larissa, porque cada caso é um caso, entendeu? Porque depende de quando foi o último cio. Por exemplo, o padrão é de uma cadela ter a tal da piometra, entendeu? Em torno de 1 a 2 meses após o cio. Então, se eu diagnostico que essa minha cadela ela teve o cio em 1 mês, e no mês seguinte eu já percebo que tem algo errado, então a chance de eu pegar de não ser piometra, porque ela saiu do cio recente. Então ainda não virou piometra, eu peguei na hemometra, entendeu? Então quando eu percebo que a cadela saiu do cio e eu já faço exames, a chance de ser piometra é menor. Agora quando eu percebo 3 meses depois que acabou o cio, a chance de ser piometra é maior, entendeu? E aí isso entra o quê? Era uma piometra aberta, era uma piometra fechada, entendeu? Aí, qual que é o porte dessa cadela? Cadela de grande porte tem um útero grande, ela está preparada para ter muitos filhotes. Cadela de porte pequeno, abdômen estreito, ela tem poucos filhotes, logo o útero distende menos, você entendeu? Um pincher com piometra, por exemplo, ela vai ter poucos filhotes, então ela vai ter, entendeu? Um Lhasa, ele tem a anca larga, tem capacidade de ter muitos filhotes, então ela tem um útero espaçoso. Entendeu? Isso muda nessa possibilidade de distensão uterina para que ela possa abrigar mais ou menos sangue, muco ou pus. Entendeu? Então é muito variável. É aquele caso que, para mim poder te dizer, a gente tem que ter mais detalhes e acompanhar com mais possibilidades. Por exemplo, aí entra o tema da live de hoje, que foi exatamente explicar sobre a questão da construção da saúde. Qual é o tipo de saúde do seu cão? Né? Qual era? Era saúde de palha? Era de madeira? Ou a de alvenaria? Entendeu? Porque se eu tô lidando com um cão, por exemplo, beleza, o problema é a alteração uterina, tá? Aí você fala assim, o que tem a ver então a alimentação? Tudo a ver. Porque se esse cão é um cão que tem uma dieta rica em carboidratos e ele está com processo inflamatório, você entendeu? A inflamação ela acelera muito mais rápido do que a de um animal que não está em aumento de peso. Então, a dieta do cão rica em carboidratos, ou seja, rica em açúcar, ou seja, rico em substância inflamatória, acelera qualquer tipo de doença do cão, acelera muito mais. Aí esse cão ainda, se ele estiver sobrepeso, ou seja, ele já está inflamado, entendeu? Então uma alteração uterina aqui, que parecia uma alteração boba, se o animal já está obeso e ainda recebe muitos carboidratos, você entende? Então tudo é variável. Por isso que eu, dentro da minha metodologia, né, quando eu faço esses acompanhamentos, eu vou fazendo a validação de cada um desses pontos, entendeu? Nível de atividade física é o nível de circulação sanguínea que esse cão tem, né? Se esse cão tem pouca atividade física, circulação menor. Alimentação balanceada, desbalanceada. E isso é o que pesa para que a infecção seja mais rápida ou mais leve, entendeu? Além do que o nível de ativação imunológica do cão, que é o outro ponto que a gente avalia dentro da metodologia, entendeu? Qual é o nível de ativação imunológica do cão? Se esse cão tem um alto nível de previsibilidade, a tendência é que ele tenha baixo nível de imunidade. Se esse cão tem, além disso, ele tem um baixo nível de dominância, baixo nível de ancestralidade, ou seja, é o combo, é o trio das análises que me diz que é um paciente de risco. Entendeu? Então, assim, é um conjunto de fatores.
Ama verduras, frutinhas, carne, ovos. Acho que eu respondi tudo, né? Sem mais, gente, acho que eu vou nessa. Tá na hora já, né? Olha lá. Eu tinha uma consultoria agora às 5, mas desmarcaram, então... Tem mais meia hora. Não, eu acho que eu vou embora. Vou lá tomar um cafezinho. Passar um cafezinho, pá. Preparar pra noite. Ontem foi pegadeira, hein? Nossa senhora, acho que ontem eu fui dormir. Era uma meia-noite e pouco. Ontem eu tava cansado. Ontem foi... Hoje é sexta. Hoje é sexta. Hoje é de boa. Não, descansar não. Eu vou descansar agora. Só daqui a pouco eu vou... Daqui a pouco eu vou atender. Tem quatro atendimentos marcados pra noite ainda. Olha que bicho. Vai descansar, hoje é sexta. Em qual cidade você está? Hoje eu estou aqui em Itapeva, interior de São Paulo. Itapeva região. Olha que bichinho. Pessoal, vou nessa então. Beleza? Valeu pela presença de todos. Um grande abraço a vocês. Ótimo dia. Amanhã estarei de volta. Logo pela manhã. Se tudo der certo, tá bom? Valeu. Tchau, tchau. Itapeva, aqui Itaquera, não é Itaquera não. Pera, fala Moisés, fala. Antes de ir embora então, vai lá. Mas dá o like, cadê o like? Like, joinhas, corações. Pessoal que fica no YouTube até o final, deixa um soquinho nos comentários pra mim saber. Pessoal aqui do TikTok que quer assistir as lives gravadas, entra lá no nosso YouTube. Arthur, Dica do Veterinário no YouTube. Se vocês quiserem receber o link das nossas lives, dos nossos vídeos, entra no nosso grupo de WhatsApp, nosso canal do WhatsApp lá. Se cadastra no site dicadoveterinário.com. Quer falar comigo? Sábado, domingo, feriado, agenda lá uma nossa análise de caso, tá bom? Agenda pelo nosso WhatsApp. Agradecer o quê? Soro? Que soro? Ai, ai, ai. Esse mundo na internet, gente, a gente não sabe quem é certo e quem tá errado. Eu nunca sei quem tá falando de brincadeira, quem tá falando de pegadinha, ou quem tá falando as coisas de verdade. Então eu fico muito atento, com cuidado para ler as coisas aqui, porque, meu Deus do céu. Prolongue a vida do meu pet, que legal. Não sei nem o que eu fiz pelo seu pet, mas se deu certo, deu certo. Um dos seus vídeos, que legal. Valeu então, Moisés. Que bom que deu certo. Fico feliz. Ai, ai. Tem tanta gente aqui, meu Deus do céu, que manda umas coisas pra mim que eu fico perdido. Beleza, ó, vou nessa então. Vou nessa porque tá me dando coceira já esses bichos me picando aqui hoje. Ai, ai. 3 anos a mais de vida, que legal, olha que beleza, rapaz. Bartira, Espírito Santo, sigo você, que bom, Marli, seja bem-vinda, obrigado pela sua participação. Vocês gostam, vocês têm que compartilhar, compartilha aí, manda para os outros aí, manda para mais pessoas, mais gente para seguir a gente, mais gente para aprender, para mandar as dúvidas lá, tá bom? Valeu, Moisés, então é isso aí. Obrigado a todos, um grande abraço, ótima semana, amanhã estamos de volta, tchau.